Horta Amado, obrigado, querido. O Ciro está virando uma versão bolsonarista. Sabe que em 2018, no meio da campanha, eu escrevi isso, né? Eu disse que Ciro Gomes estava usando as mesmas ferramentas e as mesmas estruturas políticas que o bolsonarismo. Não preciso dizer que eu fui agredido, eu tive que passar 2 dias fora das redes sociais de tanto que me ofenderam, ameaçaram meus filhos, pegavam fotos das minhas crianças e me ameaçavam. Você não tem noção do que eu vivi. Naquela época eu já detectava isso. E eu vou te dizer, sinceramente, o Ciro ele é a alternativa hoje do grande capital brasileiro a Lula. Veja, o grande capital brasileiro quer Dória, Leite, talvez. Mas não vai rolar. Em não tendo nem Dória, nem Leite, o segundo nome vai ser Ciro Gomes. Pelo passado que ele tem no PSDB, por esse discurso tecnocrata que ele está fazendo, Ciro Gomes é um neoliberal, tá? As pessoas às vezes brigam comigo, ele mesmo grita e vocifera que não é liberal, mas o neoliberalismo ele é uma forma de pensamento econômico que ele tem algumas raízes, e o Ciro valora todas essas raízes econômicas como positiva. Só no finalzinho do neoliberalismo, que é quando o neoliberalismo vai arrochar mesmo com as pessoas, que daí o Ciro diz assim, não, isso aqui eu não fazia. Mas, enfim, não deixa de ser neoliberalismo simplesmente porque as folhas da árvore estão numa outra cor. A raiz do pensamento do Ciro Gomes, a formação econômica dele, é da década de 70, 80. E aquilo ali é neoliberalismo. E, portanto, ele está muito próximo desses grupos e ele vai acabar sendo colocado. Em última instância, se não funcionar a terceira via, se eles não conseguirem pactuar com o Ciro, eu acho que eles vão conseguir pactuar com o Ciro, mas se o Ciro não decolar, e aí eu acho que o Ciro não decola, eles vão acabar de novo tentando Jair Bolsonaro, tentando um processo de domesticação, talvez fazer passar aquele semipresidencialismo louco, né? O governo, o Jair Bolsonaro reina, mas não governa, né? Alguma coisa nesse sentido eles vão fazer. Ciro joga um papel muito feio hoje na política brasileira, muito feio, muito feio. É um papel que nem ajuda no processo de transformação, aliando-se às forças que hoje combatem o bolsonarismo, e nem assume-se parte dos circuitos políticos de defesa do capital, como, por exemplo, o Magalhães, o neto do Antônio Carlos Magalhães, o ACM, né, o ACM Neto. E nem faz como ACM Neto, que se assume claramente um xerifão do capital, e é isso que nós vamos fazer. O Ciro faz um papel muito ruim, ele fica transitando, ele é sinuoso entre esses dois pontos. E a minha posição como historiador é assim, ó, em momentos de polarização, como nós estamos vivendo, não sobrevive quem está no centro, não existe centro. O Brasil está mostrando isso. Ou você está do lado das forças que elegem e elegerão Luiz Inácio Lula da Silva, ou você está do outro lado. Não tem terceira via. E isso aconteceu assim na Alemanha, aconteceu assim na Itália, aconteceu assim na Inglaterra, aconteceu assim no Brasil na época que o Getúlio Vargas estava se estabelecendo. Quer dizer, em momentos de polarização, o centro é um local inóspito. E o Ciro está sendo muito mal assessorado, porque estão fazendo ele acreditar que existe ou que vai se reorganizar em torno dele um centro no Brasil. Não vai. E aí ele vai jogar um papel muito ruim de dividir a esquerda. Se bem que eu acho que na atual situação, quem apoia Ciro hoje não apoiaria a esquerda. Eles se dizem de esquerda para tentar carrear a gente para o lado de lá, mas não são. São pessoas que podem até ter um pensamento progressista com relação ao racismo, né? Porque o Brasil está numa situação tão horrorosa que a gente já fica feliz quando a criatura não é racista. Né? Puxa, que legal, essa criatura não é racista. Essa criatura não é machista. Puxa, que legal, essa criatura ela apoia a democracia. Mas veja, gente, esse era o básico do básico do básico na década de 90. Olha quanto nós regredimos. Tá? Mas a gente está feliz com isso. Então, algumas dessas pessoas a maioria dessas pessoas que apoiam o Ciro não votaram no Lula, mas eram pessoas de uma centro-direita ou de um centro progressista, não eram pessoas de esquerda. Tá? E hoje essa é a massa do Ciro. E é por isso que ele não sai do 4%, do 5%. Eu acho que não vai sair daí nunca.
Tá? Mas vai passar para a história a figura do Ciro Gomes num papel muito feio, e ele não precisava. E de alguma forma é isso que o Lula faz. Toda vez que fala do Ciro, o Lula faz isso. O Lula lembra o Ciro que era. Né? O Ciro que ajudou ele a governar, ele falou isso hoje, o Ciro que. Ele não, parece que ele não conversa com o Ciro de hoje. E essa é uma atitude política grandiosa do Lula. Né? É quase como se você estivesse vendo a pessoa morrer e dissesse para você mesmo, né, eu vou lembrar dela nos tempos felizes, bonitos, e não vou me lembrar nela nesse caixão. É mais ou menos isso. O Ciro hoje está num caixão. E o próprio Lula o tempo todo diz, não vou lembrar dele quando ele era um cara bonito, quando ele estava vivo, feliz, trabalhando pelas causas junto com a gente. Felizmente, esse é um caso de um político que deu um tiro no próprio pé e acabou se matando. Né? O que eu posso fazer?